teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Diga, vem sobre nós, manda Santo e Santo Deus, o som do céu vamos ouvir. Vou declarar, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Jesus. Meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus.
Que bom estarmos juntos aqui nessa manhã tão maravilhosa. Isso é um presente de Deus para todos nós, em especial para mim. Sou grato a Deus por estar aqui junto com vocês, por estar de volta a esta casa, por poder rever os meus líderes, que são os líderes de vocês. Isso é tão bom, a gente saber que nós temos pastores que se preocupam conosco. Temos o pastor da nossa alma, Jesus Cristo, mas também temos pessoas que se importam conosco. E, curiosamente, a gente vai ver nessa manhã algo sobre pastores que não se preocupavam com pessoas. E eu me aproximo com temor desse texto, que eu queria convidá-los para que a gente pudesse ler em João, capítulo de número 8. Diz a palavra de Deus assim: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e de manhã cedo, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E, assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós, que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Pai, como é bom nós estarmos nesse lugar, Senhor. E eu creio de todo o nosso coração, eu e essa igreja, Senhor, que esse é o lugar do milagre. Tua palavra aberta, Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor, e enchendo esse lugar. Não há lugar mais propício, Senhor, para o milagre do Senhor do que essa manhã de domingo nesse lugar. E nós somos gratos pelo privilégio, Senhor, de abrir a Tua palavra, em nome de Jesus. Sentem-se, queridos. A mulher adulta e o cego de nascença. Nós estamos estudando o Evangelho de João esse trimestre. E João é um evangelho, ele não é superior, evidente, mas é um evangelho diferenciado. E nós chegamos já à lição de número 7, a gente está aí no meio da nossa revista, e também já se aproximando do meio do evangelho. São 21 capítulos, e João é um evangelho diferenciado por algumas razões muito simples. Ele é chamado e conhecido como o Evangelho do Filho de Deus. Isso porque quando João escreveu, e ele é o último dos apóstolos vivos, os demais, quando João escreve esse Evangelho, lá pelo ano 86, quase 90, o último escrito dele vai ser o Apocalipse. Mas ele, quando escreve esse Evangelho, todos os outros apóstolos já haviam partido pelo viés do martírio. Então não havia mais nenhum apóstolo vivo. E isso
também era um peso sobre já aquele ancião apóstolo. E começavam a pipocar e a surgir algumas heresias que, de alguma maneira, assustavam o apóstolo. E ele, então, dirigido por Deus, decide escrever esse evangelho. E até por isso é compreensível a gente perceber por que ele é tão diferenciado dos 3 primeiros, que a gente conhece como sinóticos, que tem uma mesma ótica. Enquanto, por exemplo, Marcos, que é considerado o primeiro evangelho escrito, ele só tem 7% de conteúdo que é exclusivo, ou que não é repetido nos demais. O conteúdo de João, 90% do conteúdo de João é totalmente dele. Não é repetido em nenhum outro dos evangelhos. Então percebam que há uma clara direção de Deus em que Ele escreva, em que Ele traga algo mais que acrescente a revelação já conhecida. E uma das maiores heresias que assolou a igreja primitiva, por sinal persiste até os nossos dias, foi o gnosticismo. E ela é muito perniciosa porque atacava a base da fé e do cristianismo, supostamente negando a própria divindade de Jesus. Mas não apenas isso, os gnósticos tinham dificuldade, negavam mesmo abertamente que Deus pudesse se tornar gente. Para eles a matéria era essencialmente má. Então, sendo Deus Espírito, sendo Deus quem Ele é, Ele não poderia se tornar gente, se tornar um ser humano de verdade. E assim havia algumas ramificações, alguns que diziam que Jesus era um homem comum, e no dia do batismo veio sobre Ele o Espírito do Cristo, que o abandona no momento da morte, porque também sendo Deus quem é, não poderia morrer. E assim, nós não teríamos uma divindade que se tornou gente. Jesus era uma aparência de Deus. E é interessante, porque João já chega, começa o seu evangelho mostrando a divindade de Jesus. E todo ele, até o capítulo 21, tem esse foco de mostrar que Jesus não era apenas um homem, de mostrar e deixar claro que Jesus é a encarnação de Deus. Ele começa dizendo: no princípio era o Verbo que estava no princípio com Deus. E aí alguém pode questionar, mas que verbo é esse? No verso 14 ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a gente pôde conviver com Ele. E a gente tocou nele. E a gente pegou nele. E a ideia é, ele tabernaculou, ele montou a sua tenda entre nós, conviveu entre nós. E João tem uma tese, amados, onde ele menciona 7 sinais. E João, essa é uma curiosidade dele, ele não chama os milagres de Jesus de milagres. Como ele tem essa tese de mostrar a divindade de Jesus, não apenas que Jesus era o Messias humano, mas que Jesus é a encarnação de Deus, ele menciona e ele meticulosamente seleciona os milagres que Jesus realiza, chamando-os de sinais, o tempo todo. Até o capítulo de número 20, o verso 31, quando ele diz que Jesus realizou muitos sinais. Todavia ele diz: estes que eu registrei estão escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Então é muito organizado a revelação que João traz nesse evangelho. E esses sinais que ele menciona, e a gente vai já rapidamente ver aqui, fica claro que João quer que a gente veja o que mais tem além do milagre.
que o milagre em si é algo portentoso, maravilhoso, é uma abertura onde Deus invade as leis humanas, aquilo que a gente considera por normal e natural. Mas João, ao designar isso e chamar de sinal, ele está abrindo e dizendo que era uma janela. E é como alguém que aponta para algo, e assim ele vai escolhendo. Vejam que já estudamos no capítulo 2, quando ele fala sobre a transformação de água em vinho, ele diz que Jesus iniciou os seus sinais. E ele vai mostrando o poder de Jesus no capítulo 2 em transformação. Jesus é esse que, sendo Deus, pode transformar e mudar radicalmente a natureza das coisas. João depois vai nos mostrar e dizer que um outro sinal que Jesus realiza é a cura de um homem à distância, uma distância de 30 quilômetros. E ele é o Senhor da distância. Ele não está preso e nem limitado às distâncias. O paralítico de Betesda, um homem que sofria de 38 anos, ele chega e ele é o Senhor do tempo. Aquilo que o homem havia sofrido 38 anos. E é interessante, o homem diz assim: Senhor, eu não tenho ninguém. Quando eu tento, ele como que está dizendo, eu sempre perco as oportunidades. Eu bem que tento, mas não consigo. E Jesus, com uma palavra, diz para aquele homem se levantar, tomar o seu leito e ele ir para a sua casa. E João vai selecionando todos eles até capítulo 6, mostra o poder de Jesus sobre a natureza. Quando Jesus anda sobre as águas, mostra o poder de Deus em Cristo, mostrando e revelando Jesus como o Senhor da quantidade, quando Ele multiplica os pães e os peixes. E a gente chega então ao capítulo 8 e 9, que nós estamos vendo hoje. E é interessante, esse é o 6º encontro de Jesus, pessoal, nesse evangelho. E a gente está diante também do 6º sinal. A partir daqui vai faltar mais um só, que é a ressurreição de Lázaro, o 7º sinal que João traz no seu evangelho. Mas antes de chegarmos a esse sinal, que é o do capítulo 9, quando Jesus cura esse cego de nascença, a gente tem esse episódio desse encontro de Jesus com essa mulher no templo. E essa versão que a gente leu aqui no Data Show é muito feliz, porque ela deixa claro isso, ainda era madrugada. A festa que havia ali era a festa dos tabernáculos, e aquela mulher anônima, ela aproveitara aquele momento para dar vazão, dar espaço ao desejo que ela tinha e cometer o pecado de adultério. E aqueles líderes que o tempo todo estavam no encalço de Jesus, eles então aproveitam-se desse momento e dessa oportunidade para poder trazer essa mulher até Jesus. E o primeiro ponto diz aí, perdão para a mulher adúltera. E é isso que acontece. Nós temos uma sentença de morte, nós temos a crueldade dos acusadores e a misericórdia de Jesus Cristo. Algumas lições aqui muito importantes para nós vermos nesse texto tão precioso. Os líderes religiosos, em especial os fariseus e os escribas, eles sempre são mencionados juntos. Predominantemente, eles eram os líderes que dominavam o sinédrio. E esse grupo, no caso do Evangelho de João, a tensão entre eles e Jesus vai aumentando a partir do capítulo 5. Quando Jesus cura aquele paralítico no tanque de Betesda. Isso porque era um sábado. E tudo que os religiosos conseguem ver é a quebra do mandamento, suposta quebra do mandamento.
Tem um homem ali curado, um homem liberto de uma paralisia de 38 anos. Eles não conseguem glorificar a Deus, eles não conseguem perceber isso. No capítulo 6, a tensão aumenta com a pregação de Jesus sobre ser Ele o pão da vida. E aí dá um nó na cabeça dos religiosos, porque muitos deles conviveram com Jesus desde cedo, e alguns diziam, mas como assim? A gente viu ele crescer, a gente viu a sua adolescência, como é que agora ele diz que ele é o pão que desce do céu? E aí, a gente já estudou isso, essa tensão chega aqui, nesse ponto, aonde eles chegam ao máximo de usar uma mulher. Porque isso é terrível, se a gente pensar do ponto de vista que a gente está olhando para gente que era a nata da religiosidade judaica. E uma coisa que a gente aprende aqui, irmãos, é que nós precisamos, e é lógico que a gente precisa trazer isso para nós, é que nós precisamos mudar a nossa visão. Uma pessoa é maior do que o seu pecado. E é isso que Jesus e a palavra de Deus está nos mostrando aqui. Vejam que enquanto os fariseus viram uma mulher adúltera, e isso não há, ela não tem defesa. Percebam que ela não fala nada. Eles como que montam um tribunal em praça pública. E há alguns elementos ali de um tribunal. A gente tem os acusadores, na pessoa dos líderes judaicos. A gente tem uma ré culpada, que não tem defesa. Ela foi pega em flagrante adultério, diz a palavra de Deus, e os religiosos colocam isso. Mas graças a Deus tem também ali um advogado de defesa, para um réu que não tem defesa diante dos homens. Então eles montam esse circo, e eles não estão preocupados em hipótese alguma com aquela mulher. Então guarde isso, qualquer pessoa é sempre maior do que os seus pecados, ou do que o seu pecado. Queridos, Jesus olha para aquela mulher, e Jesus vê uma pessoa, e Jesus vê gente. Sabe qual que é um problema muito sério, e algo que a gente precisa olhar com temor para esse texto? É que assim, tudo que aquela mulher era, deixa de ser levado em consideração. Aquela mulher, ela não podia ser resumida àquele pecado, mesmo sendo um adultério. Mas e a vida dela? E tudo que ela era, como pessoa, como gente, eles simplesmente levam em consideração, e aqui não há uma tentativa de justificar o pecado, porque nem Jesus faz isso. Mas o ponto é que os fariseus usam da autoridade deles, que deveria ser para restaurar. Porque se a autoridade que Deus nos dá como líderes não servir para restaurar, então a gente esqueceu do que é o Evangelho. E eles usam dessa autoridade dele, e eles são malignos. Porque eles colocam a situação de numa arapuca tal, que eles achavam, ou é isso, ou é isso. Ou o Senhor usa de misericórdia, perdoando a mulher, e isso vai entrar em contradição com todo o teu ensino de misericórdia e graça, ou o Senhor autoriza que ela seja morta, e isso vai criar uma complicação muito grande jurídica, porque só os romanos tinham o poder de autorizar a pena de morte. Então eles montam, mas é interessante que Deus nunca fica num beco sem saída. E Jesus nunca ficou. Jesus nunca aceitou e nem permitiu que ninguém o colocasse numa sinuca de bico. E Jesus, na verdade, diz, olha, nem uma coisa e nem outra. Tem uma terceira via que vocês não conseguem ver. E essa é a graça de Deus em ser capaz de
pegar a nossa vida na pior situação que ela possa estar e construir uma nova história para cada um de nós. É isso que Jesus faz na vida daquela mulher. O que parecia um beco sem saída, o que parecia a morte e o caos, Jesus transforma num novo começo. E Jesus transforma em uma coisa bonita e linda na vida daquela mulher. Olha, irmãos, eu aprendo, e eu penso que você já deve ter visto isso, e eu chamo sua atenção. Qualquer pessoa, qualquer um de nós, se a gente for avaliado por um único momento da nossa vida, nós seremos reprovados. Qualquer pessoa. Se você olhar e folhear a Bíblia e for ver Davi e olhar para a vida de Davi por um momento só da vida dele, você vai reprovar o homem segundo o coração de Deus. Se você for olhar para a vida de Moisés e pensar um único momento da vida dele, você o reprovará, conquanto tenha sido ele um dos homens mais íntimos com Deus. E isso vale para todos nós. A gente não conhece a história, e é isso que Jesus, na verdade, é bonita a atitude de Jesus de escrever, porque às vezes a gente é tão levado para essa curiosidade do que é que escreveu e esquece do gesto em si. Quando Jesus se inclina para escrever ou desenhar, ele se coloca no mesmo nível daquela mulher. Há uma expressão de empatia, porque a mulher está colocada lá, mal coberta. É um espetáculo horrível, do ponto de vista de quem eram as pessoas que lá estavam. E aí quando Jesus faz isso, não é? E esse silêncio de Deus, e Deus sabe como agir, como falar, e nos ensinar até quando não fala. E ali tem um monte de gente naquele lugar, líderes, que não conseguem perceber isso, que aquela mulher era muito maior do que aquele pecado que ela havia cometido. Ela era muito mais importante do que o pecado que ela tinha cometido. E a gente deveria pensar nisso e levar isso em consideração. E nós corremos o risco, sim, às vezes, de nos tornar como esses homens. Observe que a multidão ali presente, que instantes antes estava ouvindo Jesus ministrar. João nem diz o que Jesus pregava, mas logo cedo no templo ele ensinava quando o culto é interrompido. E aí, percebam que aquelas pessoas pegam em pedras. Elas são induzidas por aqueles líderes ali para pegarem pedras, e elas acabam num certo momento sendo levadas pelos argumentos daqueles religiosos. E elas estão todas ali prontas, não é, para uma ação sumária contra a vida daquela mulher. Segunda coisa, para a gente guardar no nosso coração e que a gente aprende aqui, e Jesus deixa isso claro, é que todos nós somos iguais diante de Deus. Cuidado, e eu digo isso com temor, mas cuidado a você e a mim, para nós nunca nos acharmos melhores ou mais santos do que alguém, porque supostamente o nosso pecado é inferior ao pecado dele ou dela. Que é o que acontece ali. Quando Jesus diz, então ok, aquele dentre vós que estiver sem pecado, e há um comentarista que diz o seguinte, não era só pecado no sentido de ato, mas era pecado aquele que sequer nunca desejou uma situação dessa. Aquela pessoa que sequer o coração dele nunca se encheu e nunca se inclinou para esse tipo de coisa. Então podem atirar a primeira pedra. Queridos, nós aqui é que fazemos distinção entre tamanho de pecados. Nós aqui é que muitas vezes nos separamos e nos dividimos, né? Vocês já viram, por exemplo, como que é a linguagem entre presidiários? É interessante que eles, às vezes você encontra pessoas
E eles dizem assim, não, eu já matei, eu admito, já matei 3. Aí ele diz assim, mas eu nunca estuprei. Eu já fiz isso, mas isso... E eles têm lá os degraus deles. E nós aqui, muitas vezes, nós agimos assim. Eu, pelo menos como pastor, já ouvi isso. Não, pastor, porque eu nunca... E aí? O que que isso te diferencia diante de Deus? Jesus diz, então, vamos... Amados, se nós formos apedrejar os outros, nós todos vamos nos apedrejar uns aos outros e não vai sobrar mais ninguém, é o que Jesus está dizendo. Porque o que a gente precisa e o que aquela mulher precisava não era de pedra. Nós precisamos de um abraço de misericórdia, de perdão. E é o que Jesus faz aqui. Todos somos iguais, principalmente porque diante de Deus, e isso é aos pés alguém disse isso, aos pés da cruz o chão é plano. Nós todos estamos na mesma situação. E uma coisa bonita na igreja é isso. É a gente saber que na igreja congrega e reúne aquele que talvez já tenha sido condenado num tribunal humano, aquele que talvez já tenha feito um assalto. Aliás, na igreja, todos nós ex alguma coisa. Todos nós. Todos nós. Se a gente for vir aqui e trazer à tona a nossa vida pregressa, todos nós, diante de Deus, somos ex alguma coisa. Nós estamos no mesmo nível. A gente só não pode ser ex-crente, queridos. Só não dá para ser isso. Mas não tem porquê. E aqui a gente pode se abraçar. Isso só a graça de Deus pode fazer. Um juiz pode abraçar aqui alguém que já foi condenado no tribunal dos homens e dizer, você é meu irmão. Você foi comprado pelo mesmo sangue que eu fui comprado. Aqui nesse lugar, nós podemos nos gloriar na graça de Deus. E é unicamente nela que a gente pode se gloriar. Aleluia, Jesus nivelou todos ali. Juntamente com aquela mulher. Terceira lição para a gente passar para o capítulo 9. E eu aprendo aqui é que a graça de Deus nos liberta da morte. E é o que Jesus faz ali. Jesus não veio para nos condenar. Aliás, deixa eu abrir um parêntese. Na Bíblia, quem condena é o diabo. A palavra diabo significa literalmente isso. Acusador. Eu digo isso porque às vezes algumas pessoas dizem assim, não, daí o Espírito Santo me acusou. O Espírito Santo não acusa ninguém. O Espírito Santo convence. E quando convence, aponta para a cruz. E aponta para Jesus de Nazaré. Quem acusa é o diabo, é o acusador. E que mostra becos sem saídas. E essa palavra é repetida constantemente. Inclusive por Jesus. Quando finaliza a questão perguntando, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? É interessante também que a mulher ter ficado ali. Porque no que os seus acusadores vão indo embora, ela é tomada por um senso de graça. Irmãos, eu sou apaixonado por isso. Porque eu sei quem eu era. E eu sei de onde Jesus me tirou, amados. Eu acho maravilhoso saber disso, que Jesus sabe lidar com pecadores. Que no tribunal dos homens, no tribunal humano, o José inocente vai para a prisão. E a mulher de Potifar fica numa boa, aparentemente. Que no tribunal humano, o João Batista é decapitado. E o Herodes continua no trono. Mas no tribunal divino e no tribunal de Deus, todos nós somos tratados com graça e misericórdia.
diante do justo juiz. Aleluia. Demais, toiai. E você pode glorificar a Deus, porque você só está aqui porque a graça te alcançou. E eu gostei muito da verdade prática. Jesus continua salvando pecadores e Jesus continua curando enfermos. Ele não mudou. Aleluia, aleluia. A graça de Deus nos livra da morte. Ele sabe lidar com gente quebrada. Ele sabe lidar com a Bíblia tem uma expressão bonita, o pavio que está só fumaçando. A cana era um tipo de um bambu que crescia à beira de lagos, e as crianças às vezes usavam, aí era até construído flautas, e precisava ter muita delicadeza para mexer com o bambu, porque ele é muito frágil. E Jesus se identifica como esse que não quebra o que é frágil, que não esmaga o que já está sendo considerado alguma coisa sem valor. O pavio que fumega é quando acaba o combustível, não é? Acaba o querosene das lamparinas ou do lampião, ou o que seja, o óleo de azeite nos tempos bíblicos que era usado como combustível. Aí fica só aquela fumacinha, não é? Bruxuleando ali, aquela coisa. Mas Jesus não chega e acaba de apagar. Jesus é aquele que chega e eu vou soprar nesse pavio aqui. Ninguém acredita mais que daqui pode sair fogo. Ninguém acredita mais que daqui pode sair alguma coisa diferenciada. Nessa manhã, Jesus está soprando no pavio da sua vida. Você chegou aqui nessa manhã, não é para sair pior do que você chegou. Você vai sair daqui cheio de ânimo. Você vai sair daqui, alguém vai olhar para você, o que aconteceu? Olha, eu descobri que tem esperança, tem saída, tem solução. Jesus é aquele que nessa manhã, pelo poder do Espírito Santo, sopra sobre nossas vidas. E o que está só fumaçando vai voltar a ter vida. E olha, as pessoas vão se assustar com o tamanho dessa vida. As pessoas vão se assustar com o tamanho dessa chama que vai sair desse pavio que ninguém mais acreditava que podia ter algum resultado. Aleluia. E eu louvo a Deus por isso. Essa capacidade de Deus. Quantas vezes nós estragamos os planos de Deus para nós, mas o propósito de Deus permanece. Às vezes a gente faz isso. Deus tem algo, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, porque tem gente assim, e eu também sou pastor, e algumas pessoas às vezes chegam com alguma situação na vida, onde elas percebem, e eu admito, em alguns momentos eu já estraguei certos planos, mas o que é bonito é que Deus não tem um planinho para você, Deus tem um propósito. E você vai chegar nesse propósito. Se o plano inicial não deu, como era o caso dessa mulher, porque ninguém vai dizer que aquilo lá era a vontade de Deus para ela. Ela estraga a vida dela, mas Deus pode nos pegar e dizer, vamos construir algo novo. Vamos construir uma nova história, porque o meu propósito vai continuar na sua vida. E você não vai ser uma pessoa de segunda categoria por causa do que lhe aconteceu até hoje. E você não vai ser uma pessoa meia boca. Deus vai lhe pegar com graça e misericórdia. E nossa vida vai florescer para a glória de Deus. Aleluia. E aí a gente vai, amados. Aleluia. Demais, estou indo cá. E aí a gente guarda essas lições tão importantes que a gente aprende. Jesus então é um outro encontro, né? A Bíblia é um livro de encontros, né? E aí Jesus encontra esse cego de nascença logo na sequência do capítulo de número 9. E há toda uma questão aqui sobre o que foi que aconteceu. Porque a gente tem essa dificuldade também. Nessa questão de querer entender da lei, da causa e do efeito,
a gente às vezes quer explicar, e nós temos muita dificuldade com isso. Olha, irmãos, a graça de Deus é algo tão profundo, que até nós que somos igreja, às vezes, a gente tem dificuldade de compreender. Jesus encontra esse homem aqui, e há uma pergunta aqui que apontava para duas coisas. Esse homem está cego, capítulo 9 de João, por quê? Ele pecou. Ora, como assim? Se ele nasceu cego. Ou isso é desrespeito a coisas do passado. E aí aquela coisa da maldição hereditária, não é? Quem foi os avós? Ele está colhendo aqui o que os avós ou os bisavós fizeram. E Jesus direciona a atenção deles para outra coisa. E Jesus vai e diz: olha, isso daí é para que Deus manifeste na vida desse homem as suas obras, no plural. Porque a gente só vê a cura do cego, mas Jesus diz, não é só a cura, Deus tem muitas obras para fazer, e a cura era só o começo. Porque a gente vai perceber que esse homem aí inicia um processo de conhecimento de Jesus. No final, ele termina de joelhos dobrados, adorando a Jesus Cristo. Aleluia. Então, devagar. O cego de nascença. O comentarista fala sobre essa pergunta perturbadora. A gente quer, muitas vezes, explicações. Esse é um dos grandes problemas do espiritismo. Ele sim, é um engodo, porque tenta explicar de modo racional algumas coisas que não se... Irmãos, nem tudo se explica por pecado. Há uma tendência nas pessoas de a gente pegar a lei da semeadura e levar ao extremo, esquecer da graça de Deus e achar que tudo que se vive é de alguma forma uma colheita daquilo que foi plantado. E tem muita coisa na vida que a gente não domina, que a gente não sabe, e isso não tem que ser o nosso foco. Os amigos de Jó foram muito sábios, que durante 7 dias eles não falaram nada. Eles chegaram diante de Jó sofrendo, e a Bíblia diz que durante 7 dias eles passaram um zíper na boca. Eles foram cheios de sabedoria. A encrenca toda começou quando eles começaram a querer explicar aquilo lá. Querer explicar o sofrimento de Jó a partir de uma premissa que para eles parecia óbvia. Jó, Deus abençoa o justo e Deus amaldiçoa o pecador. Se você está sofrendo desse jeito, você pecou, Jó. Então confessa o teu pecado. E eles caminham durante esses 30 e poucos capítulos do livro de Jó, acusando Jó. Como disse um pastor, passando sal grosso na ferida. Porque pior, irmãos, do que a gente sofrer, é a gente querer entender o motivo por que a gente está sofrendo. E a gente entra num buraco negro, muitas vezes, porque não se consegue explicar certas coisas. Jesus muda completamente o foco deles aqui. E diz, olha, Deus tem algo para fazer na vida desse rapaz aí. Ele já era um adulto, né? Um homem adulto, há até... suposições da sua idade, 45 anos. Mas aí Jesus cura aquele homem. E olha, Jesus 3 vezes na Bíblia, Jesus cura usando saliva. Creio que vocês já devem ter visto isso. Mas é interessante só a gente olhar essa questão dos métodos de Jesus para curar. Jesus nunca, olha, ele nunca usava um único método, assim, tipo assim, aquele pregador que já tem a mensagem pronta, que é a mesma sempre, tipo sardinha enlatada, não é? Jesus é maravilhoso. Ele sabia exatamente o que dizer para cada um. Ele sabia como tratar cada um. Você pensou Jesus conversando com a samaritana? Olha que diálogo nobre, que elegância de Jesus alcançar com Nicodemos,
o mestre da lei. Aqui com essa mulher adúltera. Então cada pessoa, Jesus sabe como chegar e como tratar e como lidar com essas pessoas. Jesus curou de inúmeros métodos. Jesus curou na Bíblia somente tocando, só tocando as pessoas. Jesus toca a sogra de Pedro e ela é curada. Jesus curou na Bíblia tocando e falando. Quando ele cura um homem leproso. E ele disse, o leproso não duvidava que Jesus podia curar. Ele só não sabia se Jesus queria. Então ele diz, Senhor, se tu podes, se tu, ele está ali e ele está em dúvida diante dessa disposição, tu queres. Aí Jesus diz, eu quero. E ninguém tocava em leproso. E muito provavelmente aquele homem não era tocado há muito tempo. Jesus o toca e o cura. E aí, Jesus vai usando muitos métodos, cada um diferente. Aqui, Jesus faz um lodinho, não é? Cospe no chão. Eu não sei se você deixaria. Ele só sentiu uma coisa gelada ou fria, não é? O piso era só terra, não é? E ele sentiu aquilo lá e uma ordem. Vai até o tanque de Siloé. A arqueologia já descobriu esse lugar aí. É uma banheira, tinha degraus. Então a pessoa podia ir até 5 por 25, alguma coisa assim. E ele então, provavelmente guiado por alguém, obedece. E ele desce naquela escadaria. E olha, irmãos, na festa do tabernáculo, Jerusalém estava assim de gente. E havia uma crença correta e bastante plausível entre a tradição judaica que só o Messias podia curar um cego de nascença. Até porque quando a gente olha para o Velho Testamento tem muita maravilha, até ressurreição, mas não tem na Bíblia inteira nenhum caso de um cego de nascença ser curado. E eles tinham essa compreensão, só alguns milagres, só o Messias, e esse era um deles, poderia curar um cego de nascença. Jesus manda, e a palavra Siloé, não é no hebraico, enviado, Jesus podia curar na hora ali. Mas tudo tem uma razão, tudo tem um motivo, a cidade cheia de gente, e olha que vinha gente de tudo que é nação. Aquele homem vai até o tanque de Siloé, lava-se. E aí, é interessante porque ele não só é curado, mas começa-se uma série de interrogatórios. Porque Jesus está mandando um recado para o Sinédrio, dizendo o Messias chegou. E ele pode curar cegos de nascença e pode trazer luz para aqueles que nunca viram nada. E esse era o sinal que João está dizendo. E aí há uma série de interrogatórios, porque a liderança não admite. Eles são muito obtusos. Eles não conseguem enxergar, a despeito de todas as evidências, a despeito de tudo quanto estava acontecendo. O povo simples ia acreditando. E eles tinham, gente, um medo muito grande. Os religiosos, como é muito comum o poder da religião, quando ela é direcionada não para abençoar, eles tinham um receio muito grande da exclusão da sinagoga. A Bíblia fala, por exemplo, que Nicodemos vai até Jesus coberto pelo manto da noite. Havia um receio, e eles faziam isso mesmo. E as primeiras perseguições da igreja, vocês sabem que todos os primeiros cristãos eram judeus. Que o evangelho só vai alcançar os gentios depois para frente. Então, os primeiros cristãos que eram judeus, eles são perseguidos pelos seus patrícios mesmos. Porque ele já havia aqui, inclusive, haviam baixado um decreto, uma circular, aonde quem cresce em Jesus como o Cristo, seria expulso da sinagoga. E não é todo mundo que suporta perseguição por causa de Jesus. E aí o que acontece? Por isso que tem todo um cuidado aqui da família. É melhor perguntar para ele. E aí vão perguntar para o homem, e o homem diz, não sou eu, porque o homem era conhecido.
todo mundo conhecia aquela pessoa que vivia pedindo esmola. Era a única forma de um mendigo, de um deficiente, nos dias de Jesus sobreviver. Não havia contexto social, estrutura social para ajudar. E aquele homem era conhecidíssimo. E aí as pessoas começam, não é ele, não, parece com ele, não, é ou não é? Aí chama o homem, não, sou eu. Sou eu mesmo. Mas escuta, mas você não era cego, eu era. E o centro de tudo, eu queria convidar você para ler, está no capítulo 9 e o versículo de número 25. É lindo esse versículo e na verdade é o resumo de todo o texto que João está mostrando aqui. E eu quero concluir com esse texto. João 9, 25. Ele diz, eu era cego, a parte B do texto que é... vou ler toda a palavra do homem. Porque eles dizem assim, chegam para ele e dizem, escuta, se é pecador, porque eles falam, escuta, não glorifica esse homem, os líderes, glorifica Deus. Esse homem aí a gente não sabe quem é, esse homem aí é um pecador. Então glorifica Deus, rapaz. Aí ele diz, olha, eu não sei, esse negócio de religião aí é com vocês. Ele se atém ao fato. E não diz isso, que contra fatos não há argumentos. E ele diz, olha só, uma coisa eu sei, moços. Isso vocês não podem tirar de mim. Eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora eu vejo. Vamos ficar em pé para a gente poder concluir. Eu queria convidar você, porque isso diz respeito a todos nós. A todos nós. E aqui não é apenas a cura física. E eu queria que você dissesse isso, com fé no seu coração, porque Jesus abriu teus olhos. Amados, eu me converti com 18 anos de idade. A minha igreja, onde eu fui batizado, talvez isso aconteça em todo lugar, eu tenho certeza. Ficava numa das principais avenidas da cidade. Você sabe uma coisa que me aconteceu quando eu me converti? Foi assim, mas como é que eu nunca vi essa igreja? Eu me converti... não me converti num culto da igreja. Eu fui ganho por um outro jovem para Jesus. E aí quando eu fui, um dado dia eu parei e eu fiquei pensando, gente, onde é que estava esse templo? Um templo desse tamanho, numa das principais avenidas, e eu nunca vi isso. Não tem muita coisa aqui, você vem para um lugar desse, você vê um monte de gente sorrindo assim. Você diz, escuta, onde é que estava essa gente que eu não via? É que você era cego. Onde é que estava esses hinos? Onde é que estava isso que eu sinto hoje que eu não sentia? É porque tu era cego, mas Jesus abriu a tua visão. E o nome disso é graça divina. Graça de Deus. Há um processo de rendição desse homem em etapas. E isso é um consolo para mim e para você. Como é que você se sente hoje? Você sente assim que a tua fé... Calma, olha só, no capítulo 9 que a gente está vendo, no versículo de número 9, versículo de número 4, é dito assim, 11 é dito assim, o homem chamado Jesus, perguntam para o cego, ele só sabe que é um homem. O homem chamado Jesus fez lodo, isso é o que ele sabe, é um homem que o curou. No versículo de número 17, agora já é um profeta. Aí ele vai no versículo de número 17 e diz assim, finalmente tornaram a perguntar ao cego, o que tu dizes sobre ele, sobre Jesus, visto que te abriu os olhos? Ele já galga um degrau. Aí ele diz, é profeta, respondeu ele. No versículo de número 33... agora ele já diz, é um homem de Deus. Verso 33. Se este homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer nada do que fez. E agora a gente vai para o versículo de número 35. Agora ele crê que Jesus é o Filho do Homem, que é um título messiânico. Jesus chega e diz, essa é uma das poucas vezes que Jesus se revela assim abertamente. Tu crês no Filho do Homem? Esse é um título de Ezequiel, de Daniel, que Jesus mais usa em relação a si próprio essa expressão. Um título messiânico.
E olha como que termina, irmãos, isso daqui, que lindo. Versículo de número 36, versículo seguinte. Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E olha o seguinte, e eu termino, e eu queria que você olhasse para esse texto. Aí Jesus responde para ele, 37, aleluia. E Jesus lhe disse: já o tens visto. Olha, tu já o tens visto. Ele era cego. Jesus não diz assim: agora você já conhece, agora você já ouviu falar dele. Não, moço, agora você o viu. E é ele que fala contigo. E o 38, olha o 38, que lindo. A palavra de Deus diz que aquele homem se rende, né? E aí ele diz, verso 38, um judeu nunca fazia isso para um homem. E ele afirmou: eu creio, Senhor. E o adorou. Vamos adorá-lo nessa manhã, vamos adorá-lo. Aleluia, vamos adorá-lo. Demais, toianda, ramar.